Olá, seja muito bem-vinda ao programa da FER. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para o seu primeiro R$ 5.000 trabalhando com a extensão de cílios. Eu sou a Fernanda Gabriele e o tema de hoje é as técnicas de extensão de cílios. Muitas pessoas ficam em dúvida em qual termo utilizar, alongamento ou extensão. Qual é o correto a ser falado? Então eu vou definir o conceito dessas duas palavras para você não ficar mais em dúvida quando você for falar extensão ou alongamento. Primeiramente, extensão. Qual é o conceito de extensão? Extensão é o ato de estender, de dimensionar algo em qualquer direção. E alongamento é o ato de alongar. Um exemplo de alongamento é quando você alonga o músculo e daí ele se torna maior. É a mesma coisa com a extensão. Quando você alonga a extensão, ela se torna maior. Ou quando você estende a extensão, ela também se torna maior. Então, o conceito de extensão e alongamento é praticamente o mesmo. O resultado final das duas palavras se torna o mesmo quando você utiliza. Mas, geralmente, nós utilizamos extensão de cílios por causa do nome da profissão. O nome da nossa profissão é extensionista de cílios. Então, geralmente, nós utilizamos extensão de cílios ao invés de alongamento de cílios. Outros termos que são bastante utilizados na área da extensão de cílios e as profissionais ficam bastante em dúvida também se é o correto a utilizar ou não, um exemplo, a cola e o adesivo. Esse é um termo que geralmente as pessoas ficam em dúvidas em qual é o certo a falar. Falo cola, eu falo adesivo. E geralmente é a mesma coisa. Só que uma profissional que fala cola passa bem menos a autoridade sobre o assunto, sobre a experiência dela em realizar a extensão de cílios do que uma profissional que utiliza o termo adesivo. Então, o adesivo te passa um profissionalismo maior na hora de você explicar para a sua cliente, na hora de você falar sobre o procedimento e falar que você utiliza um adesivo para realizar a extensão de cílios. Então, soa bem melhor você falar, eu utilizo um adesivo para realizar a extensão de cílios, do que você falar, eu utilizo uma cola para realizar a extensão de cílios. Então, a cliente percebe a diferença, mesmo sendo o mesmo significado. Ela percebe a diferença na hora que você for falar com ela. Então, sempre utilize o termo adesivo ao invés de cola. Então, essa é uma dúvida que as extensionistas geralmente têm sobre qual é o correto a ser utilizado. E sem contar que, quando você utiliza o termo adesivo, você passa um diferencial. Por quê? Quando você fala cola, às vezes a cliente que não tem muito entendimento sobre o assunto vai pensar que você está utilizando uma cola normal de pregar cílios postiços, por exemplo. E não é isso. É uma cola totalmente diferente para realizar a extensão. Os componentes são todos fabricados próprio para isso. Então é totalmente diferente uma cola de extensão de cílios e uma cola de cílios postiços. Então, por isso, quando você utiliza o termo adesivo, você passa a ter essa diferença para a cliente, que ela vai entender que é algo totalmente exclusivo para aquele procedimento. Uma outra coisa também, um outro termo que é bastante utilizado na área da extensão de cílios e as pessoas ficam se perguntando o que é isso? É o termo FENS, que é utilizado para definir os leques que são colocados nas técnicas híbrido e volume russo. Então, nós explicamos que os FENS são leques de cílios que vão ser utilizados na técnica híbrido e volume russo. Então, nós explicamos que são leques para ficar uma forma mais fácil de entendimento, porque quando você fala FENS, você não consegue imaginar o que é. E quando você fala que ele é um leque de cílios, você já imagina logo vários fiozinhos abertos com uma base bem fina. E isso consegue definir bem as características de um FENS. Então, leques e FENS são as mesmas coisas, tá? Nós só trocamos o modo de falar para poder facilitar na compreensão sobre esse termo. Então, esses termos utilizados na área da extensão de cílios têm o mesmo objetivo que alguns termos que nós utilizamos no nosso cotidiano. São palavras diferentes com o mesmo significado. Por exemplo, lombada e quebra-mola, sinal e sinaleiro. São palavras diferentes com o mesmo significado. E isso acontece também na área da extensão de cílios. Então, algumas profissionais vão falar cola, outras profissionais vão falar adesivo, algumas profissionais vão falar leques e outras profissionais vão falar FENS.
Algumas profissionais vão falar alongamento e outras extensões. São palavras diferentes com o mesmo significado. Então, se você utilizar uma palavra ou a outra palavra, também não está errado. Todas são palavras diferentes com o mesmo conceito, com o mesmo significado, ok? E antes de realizar a extensão, nós, profissionais extensionistas de cílios, utilizamos o mapping, que é um desenho que nós fazemos que irá projetar como irá ficar o olhar da cliente. Esse mapping tem vários desenhos de diferentes formatos e isso vai ajudar a você trabalhar e conseguir melhorar os diversos formatos de olhos que você irá encontrar na sua carreira de extensionista de cílios. Então esse map irá facilitar você a conseguir deixar um olhar da sua cliente bem mais bonito, bem mais realçado, facilitando o seu trabalho como extensionista de cílios e dando um diferencial também. As profissionais que realizam o mapping conseguem um resultado bem mais bonito trabalhando na extensão de cílios do que as profissionais que não utilizam o mapping. Então é super importante você fazer esse mapping antes de realizar a sua extensão de cílios. E existem vários tipos de mapping. É super importante você saber os tipos existentes e conseguir trabalhar com esses tipos que são totalmente diferentes um do outro para você conseguir ajustar com cada olho de cada cliente. Então, cada mapping serve para melhorar o formato do olho da cliente que você irá atender. E os materiais que são necessários para realizar a extensão de cílios são os fios, que você irá comprar de diversos tamanhos. Os fios existentes hoje têm variáveis espessuras de fios e variáveis curvaturas. Então, tem algumas curvaturas que nós trabalhamos mais e tem algumas que são totalmente diferentes, que são utilizadas em outros países. Aqui nós utilizamos mais a C, CC e a D. São as mais utilizadas aqui no Brasil. E tem também a cola, nosso adesivo, que também tem diversos tipos de adesivos. Você irá escolher qual se adapta melhor ao seu ambiente e à sua temperatura. Temos as pinças, que são extremamente necessárias para realizar a extensão de cílios. Nós geralmente trabalhamos com duas pinças, uma para você pegar os fios e a outra para você isolar os fios e conseguir acoplar de forma correta. Tem as fitas, micropore, iPad, a pedra de vidro ou pedra de jade. Também temos as opções de utilizar os anéis descartáveis para pingar a cola. Temos que utilizar um sabonete próprio para higienizar os cílios, o ventilador ou o nanomister também para ajudar na secagem dos cílios. Tem alguns materiais que são opcionais, por exemplo, o primer é um material opcional. O umidificador de ar também é extremamente essencial você ter na sua sala para poder umidificar o ambiente, ou umidificador ou desumidificador. Isso vai variar também de acordo com a umidade do seu ambiente. Então é tudo adaptado de acordo com o lugar que você atende, com a umidade, com a temperatura. Tem também o removedor, que é essencial você ter no seu ambiente de trabalho, pois se caso alguma cliente precisar tirar a extensão de cílios, você irá trabalhar com o removedor para retirar essa extensão. Você tem também que ter lenços de papel ou gases para você secar os olhos da sua cliente, microbrush também para fazer a secagem dos olhos da sua cliente, soro fisiológico ou água mineral ou destilada para você também enxaguar ou higienizar os olhos da sua cliente. E você pode também trabalhar atendendo na maca ou na poltrona do papai. São duas opções para você estar atendendo a sua cliente. Isso vai variar de acordo com o que fica mais confortável para você. Tem que ter um mocho ou uma cadeira que fica adequada para o que você irá atender, dependendo se for a maca ou a poltrona. E tem também que ter uma iluminação boa, seja a ring light ou a lupa ou apenas uma iluminária, para que você consiga trabalhar sem forçar as vistas e consiga ter uma boa visualizações dos cílios da sua cliente para preencher ele de forma mais uniforme. Então, o que é a técnica de extensão de cílios? A extensão de cílios é uma técnica estética que nós utilizamos para estender ou alongar os cílios e com isso conseguir dar um volume maior e um preenchimento maior na área dos olhos, deixando ele com um aspecto ou mais natural ou mais preenchido, conseguindo melhorar
a região dos olhos e deixar ela mais bonita. Então nós conseguimos deixar ela mais natural ou mais marcada. Tudo isso vai ser escolhido de acordo com o gosto da cliente, de acordo com o tipo de olho que ela tem. O tipo de fio dos cílios natural da cliente também influencia em qual técnica vai ser melhor para ela. Tudo isso é escolhido de acordo com vários fatores. Na extensão de cílios, nós utilizamos o fio sintético para realizar o procedimento. Nós pegamos o fio sintético e acoplamos sobre o fio natural da cliente. Então, nós fazemos esse processo de colocar cada fiozinho artificial sobre o fio natural dos cílios da cliente. Com isso, nós conseguimos dar aquele efeito bem bonito, bem preenchido, que consegue mudar completamente o olhar da sua cliente. Existem várias técnicas de extensão de cílios, mas eu vou falar sobre 3 técnicas que são as mais procuradas entre as clientes, que é a fio a fio, o híbrido e o volume russo. A técnica fio a fio clássica é uma técnica que se utiliza um fio sintético para cada fio natural dos cílios da sua cliente. Nós colocamos um fio sobre cada fio, então isso proporciona um resultado bem natural. Geralmente, a gente sempre indica essa técnica para quem está começando a colocar as extensões, para não levar um susto, por exemplo, de colocar uma técnica que fique mais cheia, mais preenchida e na hora de a cliente ver o resultado final se assustar. Então o fio a fio ela consegue deixar bem natural, um efeito de rímel, fazendo com que a sua cliente não leve um susto na hora de ver o resultado do procedimento. Então esse efeito bem natural causado pela técnica fio a fio é sempre indicada para as clientes que iniciam colocando as extensões, para que ela consiga se acostumar com a extensão primeiramente, por ser um procedimento que causa um efeito mais leve, mais natural, ele não incomoda o olho, não causa a sensação que está pesado, então a cliente nem sente que está com cílios. E isso é muito bom para fazer ela se acostumar com a extensão no olho e se acostumar também com o resultado que ele fica no olho. Então, se você tiver uma cliente que está colocando a extensão de cílios pela primeira vez ou gosta de um resultado mais natural, eu indico que você comece colocando nela a extensão de cílios fio a fio clássica. Outra técnica que é bastante procurada entre as clientes é a técnica híbrido. A técnica híbrida é uma mistura da fio a fio com o volume russo. Então, em alguns fios naturais dos cílios da sua cliente, você irá colocar apenas um fio, e em outros fios você vai colocar o fens, que é o leque de cílios. Geralmente esse fens ele é de 4 a 5 fiozinhos, é um pouquinho diferente do volume russo, que é mais preenchido. Então você vai fazer essa misturinha com um fio em alguns fios, em outros fios esse fens de 4 a 5 fiozinhos. Isso vai proporcionar no olho da sua cliente um resultado, um preenchimento intermediário. Ele não fica nem natural, nem muito natural igual o fio a fio, e também não fica muito cheio igual o volume russo. Então eu recomendo que você utilize essa técnica quando a sua cliente já estiver acostumada com o fio a fio e quer algo mais preenchido, mas não tanto igual o volume russo. Daí você coloca os cílios híbrido nela, que vai ficar um preenchimento intermediário. Uma outra técnica também é a volume russo, que é uma técnica que deixa os cílios bem cheinho, bem preto, bem preenchido. Nessa técnica vai ser utilizado apenas os fens, que são colocados de 8 a 10 fiozinhos em cada fio natural da sua cliente. Então ele vai ficar bem preenchido mesmo. Geralmente eu sempre indico que você utilize essa técnica nas clientes que já têm o costume de utilizar os cílios, porque ele dá um pouquinho de peso nos cílios, a cliente sente que está, mas não chega a incomodar. Não? Então realmente a cliente sente que está com uma extensão de cílios quando é colocado o volume russo. Por esse motivo, sempre coloque nas clientes que já têm o costume de utilizar a extensão de cílios. Mas vai acontecer sim de alguma cliente chegar em você e pedir de cara o volume russo. Só que o que você vai fazer quando isso acontecer? Você vai explicar para ela que a extensão de volume russo geralmente é colocada em quem já tem o costume de utilizar os cílios, por ele causar um efeito bem cheio e poder assustar ela no resultado final, ou ela não se adaptar com a extensão por causar um pouquinho de peso. Então você tem que deixar a cliente ciente de tudo isso, de tudo o que acontece depois que você faz a extensão de cílios,
para que ela não se assuste ou fique com algum problema de adaptação com a extensão. Mas pode acontecer também de você colocar o volume russo logo de cara e a sua cliente gostar. Então varia muito de cada gosto. Então a diferença entre as técnicas é que o fio a fio ele fica bem natural, ele mantém a naturalidade dos cílios e causa somente uma extensão, um alongamento dos cílios naturais da sua cliente. O híbrido, ele causa um preenchimento intermediário, servindo para as clientes que gostam de um olhar não tão cheio, mas também não tão natural. E o volume russo já é uma técnica que deixa o olhar bem marcante. Então é indicado para as clientes que gostam desse olhar marcante, de algo bem preenchido e bem chamativo. Por essas técnicas serem feitas de maneiras diferentes, o tempo de colocação, de duração do procedimento também varia. Por exemplo, o fio a fio, que é a técnica mais fácil de ser feita, mais simples, ela demora mais ou menos 1 hora a 1 hora e meia para ser realizada. Já a técnica híbrido, que é uma misturinha das duas técnicas, demora também 1 hora e meia, no mínimo, 1 hora e meia, 1 hora e 40. Já o volume russo, que é uma técnica mais trabalhada, que demora um pouco mais por ter que montar o fens na hora, ter um pouquinho mais de trabalho para realizar essa técnica, ela demora um pouquinho mais de tempo. A duração desse procedimento é mais ou menos de 2 horas a 2 horas e meia. Varia muito também de profissional para profissional. Tem profissional que demora 2 horas, 2 horas e meia a 3 horas. Então tem essa variação de tempo para realizar cada técnica. E tem profissionais que demoram um pouco mais para realizar o procedimento e tem profissionais que são mais rápidos. Isso é muito variável. Então, se você demora um pouquinho mais, não fique se preocupando, não fique com muita pressa também para realizar o procedimento correndo, para agilizar o seu tempo. Porque se você fizer tudo correndo, isso vai influenciar no seu trabalho, no resultado do seu trabalho. Você vai perder qualidade. Então, a sua cliente pode não gostar por você fazer correndo e ter essa má qualidade do seu serviço e não voltar mais. Então, às vezes, compensa você manter um pouquinho mais de tempo, né? Gastar um pouquinho mais de tempo para realizar o seu procedimento e manter a qualidade do seu serviço. E é normal quem está iniciando na área demorar um pouco mais de tempo para realizar o procedimento. Às vezes você fica se cobrando demais para realizar nesse tempo que é considerado normal e acaba se apressando, fazendo um trabalho que não é muito de qualidade. Então você tem que manter uma qualidade no seu serviço. No início é normal você demorar um pouco mais e conforme a prática você vai se adaptando a realizar a extensão um pouco mais rápido. Então mantenha primeiramente a qualidade do seu serviço, porque isso vai fazer com que a sua cliente goste do seu trabalho e indique novas clientes para você. Se preocupe em manter a qualidade, que conforme a sua prática for aumentando, você vai reduzir esse tempo de procedimento. E depois que você terminar o seu procedimento de extensão de cílios, você deve explicar para a cliente os cuidados que são necessários ela ter em casa, no home care. Esses cuidados são fundamentais para manter o máximo de tempo a extensão de cílios no olho da sua cliente. Então você vai explicar para ela como vai funcionar. Você vai explicar para ela que ela não pode, em hipótese alguma, molhar os olhos durante 24 horas após o procedimento. Por que ela não pode molhar o olho? Geralmente a cola ela está em processo de secagem durante todo esse período. Então, quando a cliente molha o olho antes de dar as 24 horas, acaba caindo a extensão muito rápido, porque a cola durante esse processo de secagem não pode ter contato com a umidade. Quando você umedece os cílios, a extensão de cílios durante esse tempo, antes das 24 horas, ele acaba caindo mais rápido, acaba soltando dos cílios natural da sua cliente e as extensões acabam caindo mais rápido e não duram o período que era para durar se ela estivesse respeitado esse tempo de 24 horas. Outro cuidado que ela tem que ter é não utilizar rímel. Por quê? A extensão está toda bonitinha lá, separadinha no olho da sua cliente. Daí ela vem e passa o rímel. O que vai acontecer? Todos os cílios que estão todos separados vão grudar um no outro. E daí na hora que a sua cliente for retirar esse rímel, que ela for higienizar os olhos, ela vai acabar causando muito atrito na extensão de cílios e isso vai fazer também com que a sua extensão caia mais rápido.
por ela ter que ficar esfregando os olhos para retirar o rímel, causando esse atrito na região que está colocada a extensão, ele vai se desprender mais rápido e vai acabar também não durando tanto. E mesmo depois das 24 horas, a cliente tem que tomar o cuidado de não molhar os olhos com água quente, porque isso vai fazer com que a extensão tenha um tempo menor de duração. A água quente ela acaba entrando em contato com o adesivo, com a cola, e acaba amolecendo essa cola mais rápido. Então isso faz com que a sua extensão caia mais rápido também. Então aquelas pessoas que gostam de tomar banho de água quente para relaxar, que já se acostumaram também a tomar banho com água quente, você deve deixar ela ciente que se ela continuar tendo esse costume, esse hábito de tomar banho todos os dias com água quente, a extensão dela vai cair mais rápido. E ela deve também tomar muito cuidado com produtos oleosos, como demaquilante bifásico, que contém óleo na sua composição, ou produtos com ácido também, não utilizar nessa área dos olhos, perto dos olhos também, para que não caia esses produtos na sua extensão e não prejudique a duração também. Outro cuidado que ela deve ter é na hora que for lavar o cabelo. Sempre lavar o cabelo jogando toda a espuma do sabão, do condicionador, do seu creme hidratante para trás. Nunca deixar que esses produtos fiquem escorrendo em cima dos olhos, porque tudo que cai nessa área da extensão acaba prejudicando a duração. Um outro cuidado também é que a cliente não deve ficar coçando os olhos, esfregando, não deve jamais puxar as extensões. Todo o fiozinho que nós colocamos, toda a extensão, o fio artificial que nós colocamos é grudado no pelinho natural dos cílios da sua cliente. Então, quando ela vem aqui e fica puxando ou tem o costume de ficar mexendo nas extensões, acaba arrancando o fio natural junto com a extensão dos cílios da sua cliente. Então, isso vai danificar os fios naturais. Você deve deixar ela ciente que ela não pode, de maneira alguma, puxar ou ficar coçando e esfregando os olhos, porque isso pode fazer com que a extensão caia mais rápido e também pode danificar os cílios naturais dela. Um outro fator que influencia bastante também na duração da extensão é se ela toma muito banho de piscina, de rio ou se ela chora demais. Chorar também influencia, tá? Como você acaba umedecendo muito as áreas dos olhos com essas três coisas, tomar banho de piscina, de rio ou chorar, acaba também influenciando na duração do adesivo. Quanto mais você molha a área dos olhos, mais rápido cai a sua extensão. Isso não quer dizer que você não deve higienizar os seus olhos. É muito importante também você deixar a cliente ciente que ela deve sim higienizar os olhos. Isso é fundamental para manter a saúde da área dos olhos, deixar sempre a extensão limpinha. Uma extensão suja faz com que caia mais rápido também. Então você deve explicar para ela que ela vai higienizar. Como que ela vai higienizar a área dos olhos? Eu sempre recomendo, e eu peço que vocês recomendem também, que ela utilize um sabonetinho líquido neutro. Geralmente, sabonetinho de neném é muito bom. Eu gosto bastante da marca Johnson e da Granado, que são sabonetinhos líquidos neutros próprios para neném, para bebê. Então ela vai pegar esse sabonetinho que geralmente você compra na farmácia ou no mercado, e também eu sempre recomendo que ela compre um recipiente de pump, que é aqueles recipientes que transformam o sabonete líquido em espuma. Então você vai falar para ela: compra o sabonetinho e compra o recipiente. Como que você vai fazer a misturinha para você colocar dentro do recipiente? Você vai colocar uma quantidade maior de água e um pouquinho só de sabonete dentro desse recipiente de pump, que quando você apertar ele vai sair uma espuminha bem suave que ela vai utilizar para higienizar a área dos olhos. Então ela vai pegar essa espuminha, vai fechar os olhos, vai passar com os dedos sempre para baixo, vai deixar a água escorrer, vai secar com delicadeza e vai organizar com um pentinho. Esse processo ela deve realizar pelo menos uma vez por dia, para manter sempre a saúde dos cílios da sua cliente. Você vai explicar que é fundamental ela realizar esse processo. E você deve explicar para a sua cliente que, se caso ela não se adaptar com a extensão de cílios ou se ficar incomodando os olhos dela, ela deve te comunicar para você marcar um dia para remover a extensão de cílios de forma correta com o removedor. E o porquê de ela ter que marcar com você para retirar os cílios
é que se ela tentar tirar os cílios em casa, ela vai acabar danificando os cílios naturais, porque ela vai esfregar ou vai puxar os cílios e isso vai acabar arrancando os cílios naturais junto com a extensão. Então é necessário que você realize essa remoção com um removedor, porque esse removedor ele vai causar uma emoliência no seu adesivo, fazendo com que as extensões se desprendam dos cílios naturais de forma que não danifique os fios. E após realizar a extensão de cílios, existe um tempo correto para você realizar a manutenção. Esse tempo varia mais ou menos de 15 dias a 21 dias. Nesse período é normal que as extensões tenham caído 40 a 50% dos fios artificiais. E na manutenção você vai apenas repor os fios que já estiverem caído dos cílios naturais da sua cliente. Geralmente, a cola vai perdendo o efeito, fazendo com que os fios da extensão caiam naturalmente. Outro processo que acontece durante esse período de 15 a 21 dias é que os nossos cílios naturais se renovam também. Então, nós perdemos até 5 fios de cílios naturais por dia. Isso faz com que as extensões às vezes caiam pregadinha no fio natural. Acontece também de os fios crescerem. Isso acaba empurrando o fio da extensão para frente e fica aquele espaço entre a pálpebra e a extensão de cílios. Então, quando você vem fazer a manutenção, vai ter caído alguns fios e às vezes acontece de o fio da extensão estar afastado da raiz ou ele está tortinho, perto de cair. Por esse motivo é necessário fazer a manutenção. Na manutenção nós vamos tirar esses fios que estão tortos ou afastados da raiz de forma com remoção mecânica, que é retirado com a pinça. Tem uma forma correta de retirar esses fios que estão afastados ou apenas pendurados com a pinça, que não irá danificar os seus fios naturais também. Daí nós iremos higienizar os seus olhos, retirar esses fios que estão tortos e apenas repor esses fios da extensão aonde caíram, para manter os cílios sempre preenchidinho e bonito. E se caso passar de 21 dias, se a sua cliente vier depois de 21 dias, você deve retirar toda a extensão com o removedor e fazer uma nova colocação. Porque depois que passa de 21 dias, provavelmente vai ter caído mais que 40%, vai praticamente ter caído toda a extensão. Aí não vai compensar você fazer uma manutenção, sendo que o tempo que você irá gastar e os produtos que você irá gastar será o tempo e a quantidade de um produto de uma colocação inteira. Então é necessário que você deixe a sua cliente ciente que o tempo de manutenção é no mínimo 15 e no máximo 21 dias. E você vai explicar para ela também que o máximo de manutenção que ela pode realizar é apenas 3 ou 2 manutenções. Isso vai variar de acordo com o que você escolher. Você pode trabalhar apenas com 2 manutenções ou apenas com 3 manutenções. Depois que passa essa quantidade de manutenção que você irá estabelecer, você tem sim que retirar tudo com o removedor e fazer uma nova colocação. Tudo isso é para manter a saúde dos cílios naturais do seu cliente e também manter um resultado estético bonito e confortável para a sua cliente. Porque depois que passa da terceira manutenção ou da segunda manutenção, os cílios começam a ficar afastados da raiz, começam a entortar e começam a ficar também com a pontinha da cola dura. E isso acaba incomodando a sua cliente, acaba incomodando os olhos dela e fica esteticamente feio. Por esse motivo é muito importante, depois da segunda ou terceira manutenção, você retirar tudo com o removedor e fazer uma colocação inteira novamente. E como você vai falar para a sua cliente os benefícios de ela realizar o procedimento de extensão de cílios? Você vai explicar para ela que ela realizando a extensão de cílios com você, ela vai estar sempre bonita. Ela vai economizar o tempo dela no dia a dia, na hora de se arrumar, porque como a extensão de cílios provoca esse efeito de você parecer estar sempre maquiada, a sua cliente vai conseguir esse benefício de utilizar menos maquiagem no dia a dia, não precisar passar tanta maquiagem igual ela passava antes, não necessitar mais utilizar o rímel. Então isso já vai economizar um tempo para as clientes que gostavam bastante de passar muito rímel para valorizar o olhar. Com a extensão de cílios você já consegue esse efeito, ela não vai mais precisar utilizar o rímel, vai economizar o tempo dela, vai estar sempre bonita.
Essas são algumas vantagens de a cliente utilizar a extensão de cílios. Então você deve sempre demonstrar esse valor que esse procedimento causa na sua cliente. E um outro benefício de realizar a técnica de extensão de cílios é que com o mapping nós conseguimos melhorar o olhar da cliente. Se ela tem um olhar caído, triste, com a extensão de cílios e esse desenho que nós realizamos antes de realizar o procedimento, nós conseguimos deixar esse olhar mais levantado, conseguimos mudar o olhar da cliente. E isso influencia e impacta diretamente na autoestima da sua cliente e deixa ela mais confiante e bonita. Então, relembrando, se você tem uma cliente que nunca colocou a extensão de cílios ou gosta de algo mais natural, você irá utilizar a técnica fio a fio para realizar o procedimento nessa cliente. Agora, se a cliente já tem o costume de colocar a extensão de cílios ou quer algo um pouquinho mais preenchido, você irá utilizar a técnica híbrida. E se a cliente gosta de um olhar mais marcante, algo bem cheio e impactante, você irá utilizar a técnica volume russo. E lembrando disso, você dificilmente irá errar na escolha da técnica de extensão de cílios para realizar o procedimento na sua cliente.